Bom dia, eu sou Abimael, eu sou residente do segundo ano do programa de Neurocirurgia do HC da Unicamp e hoje irei apresentar o tema pontos craniométricos. Pontos craniométricos são pontos-chave de importância neurocirúrgica para fornecer uma estrutura anatômica sulcal para craniotomias e facilitar a identificação intraoperatória dos principais sulcos. Para isso, é importante revisarmos as principais suturas. Temos a sutura coronal, que está localizada entre o osso frontal e o osso parietal. A sutura sagital, que vai estar localizada entre os ossos parietais. Aqui temos uma visão posterior. A sutura lambdoide, que está localizada entre o osso parietal e o osso occipital. Aqui também temos a visão posterior, parietal e occipital. A sutura escamoide está localizada entre o osso parietal e o osso temporal. Sutura frontozigomática entre o osso frontal e o osso zigomático, esfeno frontal entre o esfenóide e o osso frontal, esfeno parietal entre o esfenóide e o osso parietal, esfeno temporal entre o osso esfenóide e o temporal, parieto mastoidea entre a porção mastoide do osso temporal e o parietal, occipitomastóide entre a porção mastoide do osso temporal e o osso occipital. Temos também a região do pitério, que vai ser formada a partir de cinco suturas: a sutura coronal, a sutura escamosa, a sutura esfeno-frontal, esfeno-parietal e esfeno-temporal. Temos também a região do astério, que vai ser formada a partir de três suturas: sutura lambdoide, parieto-mastóide e occipitomastóide. E com isso, vamos iniciar o estudo dos pontos medianos. Temos o násio, que vai estar localizado na junção do osso frontal com o osso nasal. Ele vai estar 13 centímetros anterior ao bregma, e também é outro ponto de linha média, e 26 centímetros anterior ao lambda. Internamente, ele tem uma relação com a crista galli. Então, aqui teríamos o násio e aqui a crista timoidal ou a crista galli. E também com a porção basal da fossa anterior. Então, aqui teremos o násio, na junção entre o osso frontal e o osso nasal, e internamente com a porção basal da fossa anterior. Nesse corte aqui da ressonância, podemos utilizar um raciocínio inverso. Então, em um paciente que teria uma lesão na porção basal da fossa anterior, poderíamos utilizar como marco anatômico na calota craniana o násio. A glabela é um ponto mediano que está localizado entre os arcos superciliares, na protuberância frontal, e vai ter uma relação interna com o seu frontal, o seu sagital superior e com a fissura interhemisférica. Então, aqui nesse corte, a gente pode observar que teria a glabela, mais internamente teríamos o seu frontal, e de forma mais interna, o seu sagital superior, essa porção mais anterior do seu sagital superior. Então, aqui também. Aqui teríamos a glabela internamente, o seu frontal, e também aqui, né, nesse corte de angiorressonância, a porção do seu sagital superior. O bregma, ele vai estar localizado é um ponto de união entre a sutura coronal e a sutura sagital. E aqui teríamos o bregma. Ele está localizado 13 centímetros posterior ao násio e 13 centímetros anterior ao lambda. Bom, sua relação interna é com o forame de Mono, principalmente vai ser um marco para acessos interhemisféricos. Então, temos aqui essa imagem, que é após expor o corpo caloso, teríamos acesso ao forame de Mono. O ponto sagital superior vai estar localizado 5 centímetros posterior ao bregma. De novo, o bregma vai estar localizado na união entre a sutura coronal e a sagital, e 5 centímetros posterior a ele teríamos o ponto sagital superior.
Sua relação interna vai ser justamente com a intersecção do sulco central com a fissura interhemisférica e vai corresponder ao ponto rolândico superior. O lambda vai estar localizado entre a sutura sagital e a sutura lambdoide, então outro ponto de linha média, e vai estar localizado 26 centímetros posterior ao naso e 13 centímetros posterior ao bregma. Sua relação interna vai ser com a incisura do sulco parieto-occipital. Temos o opistocrânio, que é o ponto occipital mais proeminente. Ele está localizado 3 centímetros posterior ao lambda e 3 centímetros acima do índio. Ele é o ponto mais distal da fissura calcarina, a sua correspondência interna com esse ponto craniométrico. Então, se temos aqui a fissura calcarina nesse corte nessa peça, aqui externamente teria a sua relação com o pistocrânio. Da mesma forma, como comentamos que a relação do ponto craniométrico internamente é com o sulco parieto-occipital. Ao compararmos, então, a distância entre o lambda e o opistocrânio, poderíamos calcular a altura do púnus. Temos o íneo também, com ponto craniométrico que corresponde à protuberância occipital externa, então um ponto palpável. Ele está localizado 3 a 4 centímetros inferior ao pistocrânio. Sua correspondência é justamente com a confluência dos seios, então com a tórcula. E também está ao nível da inserção da tenda cerebelar. Com isso, da mesma forma que o lambda corresponde ao sulco parieto occipital, o opistocrânio ao sulco calcáreo, o íneo teria uma correspondência com a tenda cerebelar e a tócula. Logo, ao compararmos a distância entre o crânio e o íneo, poderíamos inferir a altura do giro lingual. Após analisar os pontos medianos, vamos para os pontos mais laterais. Temos o keyhole, justamente o ponto esfinoidal, ele vai estar 0,5 centímetros posterior e 0,7 centímetros superior à sutura fronto-zigomática. Ele vai, com esse ponto, podemos expor tanto o assoalho da fossa anterior, quanto da fossa média, quanto a periórbita. Temos o ponto também, um ponto coronal anterior, que vai ser o ponto de Kocher. Ele está localizado 1 centímetro anterior à sutura coronal e 3 centímetros lateral à linha média. Ele é um ponto utilizado para a punção ventricular. 3 centímetros lateral vai ser justamente para a gente evitar os lagos venosos do seu gesto sagital superior. E sua correspondência interna vai ser justamente com o corno frontal do ventrículo lateral. Temos o ponto coronal posterior, está localizado 3 centímetros posterior à sutura coronal e 1 centímetro posterior à sutura coronal e 3 centímetros lateral à linha média, e vai estar justamente relacionado ao giro premotor. Então, internamente, vai estar localizado na intersecção do sulco frontal superior e o sulco pré-central e o sulco frontal superior. E justamente aqui a gente tem essa ressonância vai corresponder ao ômega, que vai ser a área motora da mão. Na região do pitério, essa região vai ser uma região formada em formato de H, vai ter o encontro dos ossos frontal, temporal, parietal e esfenoidal. Ele tem uma relação importante, um marco anatômico, com o ramo anterior da artéria meningeal média. Tá? E no seu ponto mais posterior dessa região, então no ponto mais posterior do pitério, nós temos o ponto escamoso anterior. Vai ser um ponto de encontro entre a sutura esfeno-escamosa e a sutura esfenoparietal. Esse ponto vai corresponder ao ponto silviano anterior, que vai ser justamente o ponto mais anterior da fissura silviana, que está localizado 12 a 3 centímetros anterior ao ponto rolândico inferior. Então, se realizarmos uma trepanação nesse local, vamos identificar tanto pás triangulares quanto pás operculares do
e do frontal inferior, que vai ser uma forma de acesso à ínsula, quanto também a cisterna supracelular. Temos o estefânio, que é um ponto de encontro entre a sutura coronal e a linha temporal superior. Internamente, ele vai estar localizado na intersecção do sulco pré-central com o sulco frontal inferior. E no hemisfério dominante, é relacionado com a área de Broca. Quando realizamos um corte coronal, vai ter uma correspondência mais interna no teto do ventrículo lateral. O ponto pré-auricular, basicamente, é um ponto que serve como auxílio na edificação de outros pontos, então vai ser justamente uma depressão palpável anterior ao tragus e acima do processo zigomático. E justamente para identificar o ponto escamoso superior, precisamos desse conceito de ponto pré-auricular. Então, o ponto escamoso superior vai estar localizado na intersecção entre a sutura escamosa e a linha imaginária partindo do ponto pré-auricular. Vai estar localizado 2 a 3 centímetros posterior ao ponto silviano anterior e ao pitério. Sua relação interna vai ser justamente com o sulco central, com a fissura silviana, já que vai estar ao nível da fissura silviana, e com a margem anterior do giro de Herschel, que vai corresponder justamente ao ponto rolândico inferior. Temos o ponto de Fraser. Uma forma mais prática de identificar esse ponto vai ser justamente, temos o íneo, 7 centímetros, temos o lambda, 3 centímetros lateral ao lambda, temos o ponto de Fraser. É um marco anatômico também, para a pulsão ventricular, e a partir dele o objetivo é justamente acessar o átrio ventricular. Temos o euro, vai estar localizado superiormente à linha temporal superior, aqui a linha temporal superior, um pouco mais acima, 6,5 centímetros superior ao encontro da sutura escamosa com a sutura parieto-mastóide. Vai corresponder justamente ao giro supramarginal, que no hemisfério dominante é localizada a área da linguagem. Justamente vai ser a trepanação mais posterior, normalmente usado no subdural crônico. O astério, né, que é uma região formada pelo ponto de união dessas suturas, de novo, da lambidóide, da parieto-mastóide e da occipitomastóide. Vamos ter justamente uma relação da união do seio transverso. Lembrar que o íneo corresponde à tórcula e aqui o astério vai corresponder justamente nessa união do seio sigmoide com o seio transverso. Então, vai ter uma relação com o íneo justamente da delimitação do seio transverso. Então, quando avaliamos a distância entre o íneo e o astério, vamos justamente delimitar o caminho do seio transverso. Aqui a gente vai observar nessa angiorressonância a mesma coisa. Aqui teríamos o íneo, aqui teríamos o astério. Assim como a gente pode identificar, a partir da distância entre os dois pontos, a divisão entre a região supratentorial e infratentorial. Temos também o ponto de Ken, vai estar justamente localizado 3 centímetros superior e 3 centímetros posterior ao pavilhão auricular. Esse é um scout de um paciente nosso aqui do HC, um paciente com hidrocefalia de pressão normal, que realizamos uma DVP, utilizamos como um ponto, o ponto de Ken, tá? E podemos observar aqui que justamente o objetivo é acessar a, lateralmente o corno, o ventrículo lateral. A partir dos conceitos destes pontos craniométricos, podemos auxiliar na delimitação dos lóbulos cerebrais. E temos várias formas de avaliar. Uma dessas é o método de Taylor-Otto. Ele podemos, por meio de linhas, auxiliar nessa delimitação. Inicialmente, vamos criar um trajeto entre o íneo, ou desculpa, entre o násio e o íneo, e dividir essa distância em 4 partes, tá? E a partir disso, vamos delimitar algumas linhas. Primeiro, uma linha criada a partir da porção posterior da órbita,
a 3/4 da distância entre o násio e o ígneo. Teríamos a fissura silviana. Temos também a linha condilar, que vai ser formada anteriormente ao meato acústico externo. E o ponto de intersecção entre essa linha condilar e a fissura silviana, teremos o ponto rolânico inferior. Já o ponto que vai estar localizado na, na distância 2 centímetros após a metade da distância total entre o násio e o ígneo, seria justamente o ponto rolândico superior. Daí a linha formada da distância entre o ponto rolândico superior e o ponto rolândico inferior seria justamente o sulco central. Temos uma outra linha, que é uma linha auricular posterior, que vai ser importante para delimitar o final dessa fissura silviana e também do sulco central. Então, com isso, podemos já avaliar o sulco frontal, o lobo frontal e o lobo temporal. E o lobo occipital? Iríamos utilizar justamente a distância entre o lambda e o astéreo, e utilizando o ponto mais posterior da fissura silviana e criando a linha imaginária entre esse ponto posterior com a metade da distância entre o lambda e o astéreo, poderemos auxiliar na delimitação dos demais lobos. Então, teríamos, então, o lobo frontal, o lobo temporal, o lobo parietal, o lobo occipital. O conhecimento dos pontos craniométricos também é importante para nos ajudar na exposição do lobo frontal. Claro que nem toda cirurgia a gente vai precisar expor o lobo, mas é importante que tenhamos pelo menos a ideia entre quais pontos craniométricos estão localizados esses lobos. Então, quanto ao lobo frontal, sua posição anterior, poderíamos utilizar o násio e o keyhole, então o ponto esfenoidal. Posteriormente, o ponto rolândico superior e o ponto rolândico inferior. Quanto ao lobo parietal, anteriormente, o ponto rolândico superior e o ponto rolândico inferior. E posteriormente, o lambda e seu limite inferior, a região posterior, a metade da distância entre o lambda e o astéreo. No lobo temporal, na sua posição mais anterior, os marcos anatômicos vai ser justamente o ponto esfenoidal, anteriormente, o ponto temporal anterior. Posteriormente, é, o ponto escamoso superior e o ponto temporal posterior. Quanto ao lobo occipital, poderíamos utilizar, pelo menos para avaliar metade do lobo occipital, avaliar o lobo occipital seria justamente o lambda, o astéreo e o ígneo. Obrigado. E essas são as referências.